Louvado seja Deus. Amados, vamos entrar aqui na mensagem. Eu quero trazer uma palavra para você e o tema da mensagem de hoje é: prossiga para o alvo. Amém? Nós temos que ter alvo na vida, né? E alvos bem definidos. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui nesse culto. Filipenses capítulo 3, o versículo é o 12. É o nosso ponto de partida. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Prossiga para o alvo. Olha só, o apóstolo Paulo diz: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, não é? Então ele reconhecia que não era perfeito e que ainda não havia alcançado o objetivo e o alvo. Mas ele diz aqui, olha, ele continua: mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E aqui, meu amado, minha amada, o apóstolo Paulo, ele estava falando da salvação. Ele estava falando da vida eterna. Amém? O nosso alvo, o nosso objetivo maior é o céu. Então nós temos que verificar onde que nós estamos mirando, onde que nós estamos colocando os nossos olhos. Por quê? Porque se eu coloco os meus olhos nas coisas terrenas, não é o que diz o texto sagrado? Se eu buscar a Deus somente pelas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de toda a criatura. Então, repare que o apóstolo Paulo, ele estava olhando para aquilo que é muito maior, para a salvação, para a vida eterna. Então ele diz: eu não sou perfeito e ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, né? Ele diz aqui: eu prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Então Paulo tinha um alvo, ele tinha um objetivo bem definido. E ele vai continuar aqui, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Quer dizer, ele ainda não havia chegado no objetivo, ele ainda não havia conquistado, mas uma coisa faço, e aqui que é a mensagem, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Olha aqui para o pastor Éder, irmãos, só tem alvo, só tem objetivo na vida quem consegue se desvincular do passado. Enquanto estivermos presos no passado, em acontecimentos, traumas, situações, fases que vivemos, a gente não vai conseguir chegar no objetivo. Nós não vamos conseguir progredir, avançar. Então olha só, o Paulo reconhecia que não tinha chegado no alvo, no objetivo, mas ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? E avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí um pouquinho mais à frente, Hebreus capítulo 12, vá lá no livro de Hebreus capítulo 12. Então Paulo está nos ensinando aqui que para a gente poder avançar tem que se desvincular do passado, do que aconteceu. Mas olha só: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quer dizer, nós estamos rodeados, irmãos, de pessoas que estão nos observando. Estamos rodeados de testemunhas. O que ele diz mais aqui, ó? Deixemos todo o embaraço e o pecado que
tão de perto nos rodeia. O que diz mais ali, igreja? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Coloca para a gente, é a Gorete que está ali? Põe para a gente esse mesmo versículo, Gorete, por favor, na NBV. Olha só, na NBV. Hebreus 12. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos, existem coisas na nossa vida que nos fazem chegar ao que depois, que nos atrasam, que nos tornam vagarosos. Por exemplo, o Kenneth Hagin, ele falava de um corredor, ele dava exemplo de um corredor. Quem já viu um corredor, ele não vai correr com roupa larga, não é? Um maratonista, ele tem as roupas adequadas. Aquela pessoa que corre 100 metros, tiro curto, você vê que a roupa é diferenciada. Não, ele não vai correr de moletom. Por quê? Porque isso vai atrasar, vai tornar vagaroso. Então tem coisas da nossa vida, meus amados, que nos deixam vagarosos, que às vezes não é pecado, mas é embaraço. Então a Bíblia está dizendo aqui, para deixar todo o embaraço, tudo aquilo que atrasa, tudo aquilo que nos faz errar o tempo. Isso é importante, irmãos. Por quê? Porque tem embaraços que talvez não seja pecado, mas pode nos impedir de entrar pela porta. Nós vemos na Bíblia, em Mateus capítulo 25, vai lá, olha só, Mateus capítulo 25, eu não tinha nem preparado esse versículo aqui. Mas tem coisas, irmãos, que não é pecado, mas é o embaraço. E às vezes o embaraço pode custar caro, pode custar a salvação. Mateus capítulo 25. Já vou te dar o versículo. Vamos pegar ali o 1 mesmo, né? Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então olha só, essas 10, elas estavam se preparando para as bodas. Elas estavam se preparando para casar. Elas estavam se preparando para encontrar com o noivo. Virgens, diz ali, né? Tomaram as suas lâmpadas. O que significa a lâmpada? A nossa fé. E saíram ao encontro do esposo. O versículo 2. 5 delas, tem um barulhinho aí. Será que tem como tirar esse barulho? 5 delas eram prudentes. E as outras 5 eram o quê? Loucas. Irmãos, olha só, um detalhe diferenciava as prudentes das loucas. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Qual que era o detalhe? As loucas, tomando as suas lâmpadas, estavam com a chama acesa, estavam com a fé em dia. A lâmpada acesa representa a fé. Mas só que o que diz aqui o texto sagrado? Tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. O fato da minha fé estar em dia hoje, agora, não significa que amanhã estará. Naquele momento que ela sai ao encontro do noivo, a lâmpada está acesa, ok? Se o noivo tivesse chegado naquela hora, seriam salvas. Quem está entendendo isso? Então elas estavam ali olhando apenas para o presente. Elas não estavam olhando para o futuro. Elas não estavam olhando, né, firmes no alvo, no propósito. Então o que elas fazem? Elas acreditaram que
a chama permaneceria acesa, o noivo chegaria antes e tudo ok. Então elas não levam consigo o azeite. E diz ali o versículo 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e glória a Deus. Irmãos, olha aqui para o pastor Helder, a prudência nos faz estar preparados para o futuro. E tem gente que não se prepara. Não só para o nosso futuro com Deus na glória, nós temos que preparar, temos que plantar isso, não só na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares. Não é quando você partir, deixar um legado. Quem está entendendo isso? Olha só, a Bíblia fala de um sacerdote, ele estava junto com Eliseu, e esse homem morreu. E quando ele morreu, o que ele deixou para a mulher e para os filhos? Dívidas. Tem gente que quando morre deixa só dívida, é ou não é? Sim ou não? Mas ele deixou só dívida para a mulher e para os filhos? Sim ou não? Oi? Sim ou não? Meu Deus do céu, quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha, aí, tem que ser corajoso, pastor, deixou só dívida, levanta a mão. Pronto. Quem acha que não, levanta a mão. E quem está em cima do muro? Vai lá, crente não pode ficar em cima do muro, sim, sim, não, não. Pastor, ele morreu, bateu as botas, deixou só os boletos para a viúva pagar. Quem acha que foi isso aí? Levanta a mão. Não é? Tem gente que assim, bate as botas, só fica os boletos. Diga misericórdia. Eu estava lendo uma história ali, eu estava rindo a beça. Às vezes o pessoal coloca umas coisas na internet. Eu estava lendo para minha esposa, mas eu ria, irmão. Diz que o menino, o pai chegou para o menino e falou assim: filho, está aqui esse dinheiro, você vai lá e paga a conta de luz. Você vai lá pagar a conta de luz. E aí o menino foi. E aí no caminho ele encontrou um homem vendendo um bilhete, né, que concorria ao carro. O que esse menino fez? Ele pegou o dinheiro da conta de luz e comprou. E aí ele chega em casa, conta tudo para o pai dele. Diz que o pai dele bateu nele, mas xingou ele até a 6ª geração da família dele. E aí no dia seguinte, eles acordam, né, pela janela, ficam impressionados. Eles saem e vêem um carro novo parado na frente da casa. E aí ele se emociona, né? Ele fica emocionado e o filho mais emocionado ainda. Diz que aquele carro era o carro da companhia elétrica para cortar. Diga, Deus me livre. Eu sei que eu ria. Sabe por quê? Você fica prestando atenção na história, vai ter um final feliz. Mas tem gente que é assim, quando ela vai, deixa só os boletos. Mas aquele homem deixou só os boletos? Sim ou não? Não. Ele deixou o azeite, irmãos. Ele deixou a unção. O profeta pergunta: o que você tem na sua casa? A tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Irmãos, era tudo o que ela precisava. Às vezes a gente está focado nas coisas materiais. Às vezes os pais querem deixar uma casa, um terreno, uma propriedade, uma herança material para os seus filhos. E esquecem de deixar a unção. É melhor você deixar os boletos e deixar a unção, amém? Do que deixar a família com tudo, né? Cheio de coisas materiais, mas sem a unção, sem a bênção de Deus. Então, as pessoas que são prudentes, elas se preparam
para o futuro. Quem está entendendo isso? Se preparam. E aquelas prudentes, elas levaram as lâmpadas, elas levaram o azeite consigo, irmãos. O azeite é a coisa mais preciosa, é a unção. E para você poder ter o azeite, para você ter a unção, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Você veio aqui hoje, num dia de chuva, pastor, domingo, trabalhei a semana toda, chovendo hoje, estava até um friozinho de manhã, estava ou não estava? Não dava uma vontade de ficar dormindo mais um pouquinho? É ou não é? Mas você veio, você está pagando o preço, diga glórias a Deus. Amanhã vai ter o corredor de 70, você vai voltar aqui, na quarta-feira, quer dizer, você vai, de glória em glória, você vai sendo prudente. Isso vai fazer você estar preparado, preparada para acontecimentos futuros. Amém? Então é o que diz aqui, ó. As prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Irmãos, tem coisas que demoram para acontecer. Tem coisas que tardam um pouquinho. E eu acredito que até Deus, fazendo ali a separação entre os que se preparam e os que não se preparam. Deus sabe o tempo e a hora de nos visitar e de nos abençoar. Quem está entendendo isso? E às vezes o atraso do noivo, às vezes o atraso da resposta, às vezes o atraso da bênção é para mostrar, não é para ver, é para mostrar se de fato e de verdade estamos preparados. Amém? Até porque Deus é justo, diga glórias a Deus. Então o noivo tardou, quer dizer, fugiu do controle daquelas mulheres, porque num casamento, geralmente, quem chega primeiro? O noivo. Quem atrasa? A noiva. Só que esse casamento foi diferente. As noivas estavam lá, e cadê o noivo? Atrasou. Atrasou tanto que elas até dormiram. Olha só que coisa. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas elas prepararam as lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Perderam a fé. Elas perderam a fé, irmãos. A lâmpada apagada, você não consegue enxergar mais nada. Quando a chama se apaga, irmãos, é morte. Morte espiritual, consequentemente física. Mas por que a chama de alguns está se apagando? Por que o amor de muitos está se esfriando? Porque não estão tendo o trabalho de manter as suas lâmpadas cheias do azeite, que é a consagração, que é a leitura da Bíblia, amém? Que é você se preparar. Então esse cuidado é importante, irmãos. Se nós não tivermos esse cuidado, nós não vamos chegar no alvo, nós não vamos conseguir chegar no prêmio da soberana vocação, que é a salvação, que é a vida eterna, que Jesus conquistou para nós de graça. Para nós foi de graça, mas para Ele teve um preço caríssimo. Quem está entendendo isso? Não é? Foi o preço de sangue. Então tem pessoas que estão perdendo o time, e isso aqui não é palavra do pastor Helder, não, isso aqui é palavra de Jesus. A noiva representa a igreja de Cristo, a noiva tem essa representatividade. Então Jesus está falando da igreja, e se a gente for fazer uma análise fria aqui, 50% da igreja subiu, 50% da igreja ficou, misericórdia. 50% da igreja, das virgens, daquelas que
almejaram a salvação. E lá fora como que vai ser? Se dentro da igreja muitas vezes não é fácil alcançar a salvação, a pessoa está ali ouvindo a palavra, se renovando e tal, não é verdade? Está falando da igreja aqui, não está falando do mundo, está falando das virgens, da noiva. E os que estão lá fora vivendo sem Deus, irmãos, no pecado, na sensualidade e por aí vai. Então nós temos que estar preparados. Quem está entendendo isso? Temos que ter a nossa lâmpada cheia de azeite. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas vão apostatar da fé. Elas vão começar a amontoar para si doutores da lei. Irmãos, o que mais existe hoje são doutores da lei, são teólogos que misturam teologia com filosofia, que vai misturando um monte de coisa, faz aquele balaio de gato e prega de acordo com aquilo que as pessoas querem ouvir. Por isso que surgem religiões. As pessoas estão criando seus deuses. Elas querem servir um Deus que aprove tudo o que elas façam, que diz amém para tudo, quando não é, irmãos. Ele é o Criador. Ele é o Criador, ele dá as coordenadas. Ele dá os mandamentos. Agora, quem vai seguir os mandamentos? Quem vai pôr por obras? Aí cada um é cada um. Assim como ele dá o mandamento, ele dá o livre-arbítrio. A Bíblia diz: eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da bênção, quando ouvires os meus mandamentos e colocar por obras. E a maldição, quando deixar o mandamento, quando deixar a palavra. Então Deus mostra o caminho, irmãos. E nós temos que nos preparar. Quem está entendendo isso? Amém? Olha só, Deus está mudando toda a mensagem. Eu preparei vários versículos aqui, mas nós temos que estar ligados com Deus. Amém? As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. As prudentes sendo o quê? Prudentes. As prudentes sendo prudentes. Sempre vai aparecer um louco querendo teu azeite. Sempre vai aparecer um doido querendo aquilo que você se preparou para ter. Não tem gente que é assim? Que ela só aparece quando o pagamento cai na conta, é ou não é? Parece que até sabe. Lembrei de você. Bem na data do pagamento. Sempre tem um doido. Doido entre aspas, é ou não é? Porque se mandar rasgar uma nota de 100, eu duvido que rasga. Não é o que estou falando, não. É a Bíblia que está falando ali, ó. A Bíblia trata as imprudentes como o quê? Loucas. Elas não se prepararam. Na hora H, na hora do encontro, quando apagou a lâmpada. Prudentes, dá um pouquinho do teu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. E as prudentes foram prudentes, diga glórias a Deus. E aí você tem que ser prudente, irmãos. Não que a gente não deva ajudar as pessoas, tem que ajudar sim. Amém? Mas tem gente que gosta de explorar, é ou não é? Ontem eu vivi uma situação, eu estava eu e a Bruna. Sempre aparece, louco vai aparecer sempre, irmão. Sempre vai aparecer um louco querendo explorar você. Eu estava com o retrovisor do meu carro, secou, aí quebrou. Aí eu deixei levantado. Eu falei, vou parar num posto aqui, porque se eu mexer vai arranhar tudo o vidro do carro. Eu parei no posto, não tinha. Aí eu parei no farol. Na hora que tem um pessoal que vende no farol isso aí, aquela borracha lá, nem sei qual que é o nome. Né? É o para-brisa, né? O para-brisa, limpador de para-brisa. Aí chegou um louco. Chegou um louco. Rapaz, eu tenho aqui, ó, isso aqui vai dar certinho pro teu carro. Tá. Vamos botar aí. Falei, quanto tá, meu amigo? Olha, para você, eu faço a R$160 o par. Você vê, né? O que ele é?
louco. Eu falei, meu amigo, você está louco que eu vou pagar isso aí? Você está me enfiando a faca. Eu fui no posto ali, estava R$ 25 cada um, eu só não comprei porque não tinha. Ele ficou bravo comigo e saiu fora. Eu falei, vou comprar nada, né? Eu não sou louco. Ele está maluco, mas eu não. Aí eu parei um pouquinho, veio outro rapaz. Aí veio outro rapaz. Aí eu falei, não, nem vem falar comigo, nem vem falar comigo. O teu amigo ali já me enfiou a faca. Não, vamos negociar aqui. Aí ele falou assim, eu pergunto, quanto você vai fazer? Não, você me dá R$ 50 aí, eu boto os dois para você. Ué, foi honesto, foi justo, amém? Foi honesto. Aí o louco veio atrás. Rapaz, você está vendendo por quanto aí? Você está vendendo por quanto aí? Eu vendia R$ 50. Você está ficando doido? Você está morrendo de fome, rapaz? Você está quebrando meu... Não está quebrando nada, ele está sendo honesto. Porque é o preço que você paga por ali. E tal. Ele foi lá e... Eu falei, não, pode colocar. Aí ele falou, você quer ver o de trás também? Aí eu falei, vê lá como tá. Tá assim. Eu faço a 70 para você tudo. Eu falei, pode colocar. Aí na hora de colocar, eu falei, Bru, faz 80 para ele que ele foi honesto comigo. Aí na hora que eu fiz o Pix para ele, eu falei assim, meu amigo, eu estou te abençoando aqui porque você foi honesto. E a Bíblia diz, olhaste para muito e alcançaste pouco. É por isso que você vendeu e o teu amigo não vendeu. Porque você foi honesto. Continue assim, sendo verdadeiro, honesto, que você vai longe. E pronto, irmãos. Amém? Mas doido vai aparecer sempre. E mais doido ainda, mais doido ainda é quem ajuda. Porque você continua, né? Você vai ajudar esses doidos aí, além de você levar um prejuízo, você pode ficar sem a sua bênção. Quem está entendendo isso? Então, se as prudentes parassem para ajudar as doidas, elas seriam doidas ao quadrado, porque elas iam ficar sem nada e não ia entrar ninguém. Então, vão ter horas, irmãos, que você vai ter que saber dizer não. Vão existir momentos que você vai ter que saber dizer não, que você vai ter que ser frio. Ah, mas vai perder. Mas não se preparou por quê? Não é? Teve o tempo para se preparar. E a Bíblia diz sim, sim. Não. E tem gente, irmãos, que sofre. Tem gente que já perdeu oportunidades grandes nessa vida por não saber dizer não. Quem aqui já perdeu oportunidade por causa disso? Quero nem ver. Doido. Tem que acordar para a vida. Temos que ser prudentes. E eu brinco assim, irmãos, mas uma imprudência, por causa de uma coisa pequenininha, pode custar a nossa salvação. Como custou a salvação daquelas loucas. Vocês estão entendendo isso? As prudentes responderam, dizendo, não, seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Em outras palavras, vocês querem ter o azeite? Paguem o preço. Irmãos, nós temos que ensinar as pessoas a pagar o preço. Pessoas que não pagam o preço, não dão valor às coisas. Tem pais que estragam os seus filhos, porque dá tudo que o filho quer na hora que quer. E aí o filho tem tudo, tem um monte de brinquedo, tem carrinho, tem isso, tem aquilo, tem videogame, tem tudo. E não dá valor a... Então nós temos que ser frios, muitas vezes, e dizer não. Saber dizer não para os seus filhos, saber dizer não para as pessoas, da maneira correta, quando cabe. Quem está entendendo isso? Amém? Para que as pessoas aprendam a pagar o preço e valorizar as coisas. E a verdade é, meu amado, minha amada, que todos iremos pagar o preço.
todo mundo vai pagar o preço. Todo mundo. Cedo ou tarde, a conta vem. Vem ou não vem? Só que o problema não é pagar o preço apenas. É pagar o preço quando já não tem mais o que fazer. As pessoas deixam para pagar o preço quando é tarde demais. E aí se frustram, se decepcionam. Faltou prudência. É o que acontece. O versículo 10, e tendo elas ido comprá-lo, quer dizer, pagar o preço, o que aconteceu? Chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se o quê? A porta. Fechou-se o quê, igreja? É muito forte o que eu vou falar aqui para você. Todas as virgens tinham o azeite? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas a questão é o momento que elas pagaram o preço para ter o azeite. As prudentes compraram o azeite antes. As loucas compraram o azeite depois. Todas tinham azeite. Mas as loucas erraram o tempo, chegaram atrasadas. A verdade é essa: todos iremos pagar o preço. Mas qual é a hora que você está escolhendo pagar o preço? Pague agora. Amém? Cresça na fé agora. Desenvolva na fé agora. Se você tiver que poupar, guardar, economizar, faça agora. Isso é importante. Amém? Não deixa para fazer depois. Faça agora. Porque lá na frente, a oportunidade vai se abrir para você. E você vai estar preparado, preparada para entrar por aquela porta. E outras pessoas que vão pagar o mesmo preço que você pagou, e digo mais, e às vezes até mais caro. Porque quem compra depois paga mais caro, é ou não é? Quem deixa para comprar depois paga mais caro, igual passagem de avião. Quem já comprou passagem de avião? Você compra com 1 ano de antecedência, é um preço. Você compra com 1 mês de antecedência, é 3 preços. Olha só, isso é imprudência, irmãos. A pessoa prudente, ela já se organiza. Quem está entendendo isso? Todos vão pagar o preço, uns vão pagar um preço menor, por se anteciparem. E vai dar certo, diga glórias a Deus. Outros talvez vão pagar um preço caríssimo, por se atrasarem. E vai dar errado. E vai se deparar com as portas fechadas. Quem entendeu essa palavra? Amém? E para terminar aqui, depois chegaram também as outras virgens. Senhor, abre-nos a porta. Elas estavam com azeite, a chama acesa, tudo. Abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha só que palavra, irmãos, que Deus nos deu aqui nessa manhã. Amém? Voltando lá para Filipenses, eu ia trazer um monte de versículos, eu preparei Filipenses, Hebreus, Mateus, Salmos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a Bíblia toda, mas Deus sabe tudo. Parei só no Mateus 25 aqui e vou concluir de novo aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que já tenha alcançado ou seja perfeito, ele ainda não havia alcançado, mas prossigo para alcançar tudo aquilo pelo que também fui preso com Cristo. Irmãos, isso aqui é muito interessante. O apóstolo Paulo, ele prosseguia, ele caminhava
com objetivo. Amém? A gente não pode viver por viver. Tem gente que está só caminhando. Você está indo para onde? Não sei. O que você quer da vida? Não sei. O que você espera do teu futuro? Não sei. Só estou caminhando. Não. O Paulo diz, eu ainda não alcancei, mas eu prossigo para alcançar. Eu vou caminhar de uma maneira, eu vou me preparar de uma maneira que eu vou chegar no meu objetivo. Amém? Então ele sabia onde queria chegar. Diga glórias a Deus. E aí ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me as coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E para terminar, Hebreus 12, o versículo 1, na NBV, tá bom? Eu vou ler o 1 e o 2 que faltou concluir. E eu já encerro aqui com você. Glória a Deus. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou imprudência nos deixa vagarosos, sim ou não? Sim. E nos atrase. Continue. E especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e olha só, tem coisas que nos atrasam. Aquelas mulheres eram virgens, tinham as lâmpadas, tinham desejo de conhecer o noivo, mas a imprudência atrasou elas e custou caro. Agora tem coisas que não é atraso de vida não, tem coisa que derruba e é o pecado. E aí o pecado tem que abandonar, tem que fugir. Quem está entendendo isso? E aí ele diz, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Olha o versículo seguinte, põe lá, o 2. Mantenham o olhar firme, aleluia, em Jesus. Meu amado, minha amada, mantenha o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Ele esteve a ponto de padecer uma morte vergonhosa, que ele suportou isso. Mas por que ele suportou? Porque ele tinha objetivo. Na cruz, por causa da alegria que sabia que teria, depois e agora está assentado à direita do trono de Deus. Amém? Jesus não morreu por morrer. Eu vim aqui para morrer. Não, ele morreu com objetivo. A alegria que teria em nos salvar. Amém? E hoje está sentado à direita de Deus. Por isso que ele pagou esse preço. Por causa dessa alegria, por causa desse objetivo. Quem entendeu essa palavra? É hora de você orar. É hora de você se envolver com Deus. É no abrir da sua boca, é no abrir dos seus lábios. Dedique esse momento de oração agora. Dedique esse momento de orar, de abrir a sua boca. Ele diz, abra bem a tua boca e eu vou encher. Deus está te enchendo nessa hora. Deus está te enchendo nessa hora. Você veio nessa manhã, essa manhã de bênçãos. Ou você veio nessa manhã para buscar ao Senhor. Você saiu da sua casa, você atravessou a cidade, você acordou cedo, você deixou muitas coisas e veio para ter esse momento de comunhão com Deus. Então valorize esse momento na presença do Senhor. O Espírito Santo vai batizando, o Espírito Santo vai enchendo. Meu Deus, é a tua noiva, é a tua igreja, meu Pai. É a tua igreja, meu Senhor. É a tua igreja, meu Pai, que ora, que clama, que busca, que se envolve com o Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus está trazendo resposta para você. Você que chegou aqui, pastor, eu não sou uma pessoa perfeita. O Paulo também não era. Ninguém é. Mas nós estamos aqui, prosseguindo pelo prêmio, para o alvo, né? Pelo prêmio da soberana vocação. Não que seja perfeito ou que tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar. Aleluia. Você pode não ser perfeito, você pode não ser perfeita, mas caminhe para isso.
caminhe para alcançar. Não caminhe de qualquer jeito, de uma maneira displicente, não. Caminhe com um objetivo, com um foco. Meu Deus, eu vou conseguir. O meu alvo é o céu. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para Jesus. Olhando para Jesus, coloque os seus olhos nele. O Josafá não sabia o que fazer diante daquela situação que se levantou contra ele. Ele não tinha forças para vencer aquele inimigo, mas ele disse: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Ele colocou os olhos em Deus e não tirou mais. E a Bíblia diz que eles estavam em pé diante de Deus. E quando você está em pé diante de Deus, meu amado, minha amada, você fica em pé diante de qualquer situação, diante de qualquer adversidade. O inimigo fica pequenininho diante do teu Deus. Aleluia! O inimigo pode ser grande aos nossos olhos, mas diante do nosso Deus ele é pequeno, porque o nosso Deus é maior. Olha para Deus, toca em Deus. Isso, olhando para Jesus, olhando para Jesus, o inimigo se torna pequeno. Aleluia! Ele disse: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, esteja em pé e veja o livramento. A gente só consegue estar em pé quando a gente está olhando para Jesus, quando a gente está olhando para a palavra. E aí Deus começa a trazer o livramento lá na sua casa, lá na sua loja, lá no seu trabalho, no seu casamento, na sua família. Oh, maravilhoso é o Senhor. É a bênção do Todo-Poderoso nesta hora. É Jeová Jiré te abençoando. É Jeová Jiré prosperando os seus caminhos. É Jeová Rafá te curando agora. Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que sara as suas feridas. Ele é o Deus que sara as feridas físicas, a ferida da alma. Receba a cura agora. Receba alegria. Receba prosperidade. Receba a bênção do Todo-Poderoso. É a bênção do Todo-Poderoso sobre a sua vida, sobre a sua família. Isso, abra a sua boca, abra bem a sua boca. Deus está te enchendo, Deus está te enchendo. Somos a igreja do Senhor, a igreja preparada, a igreja lavada no sangue do Cordeiro, no sangue do Cordeiro. É o teu sangue, Senhor, é o teu sangue que nos dá acesso à sala do trono. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. E o Espírito de Deus já está entre nós. O Espírito de Deus já está sobre você. A virtude do Altíssimo, a unção de Deus é derramada sobre a sua vida. Receba o azeite na sua vasilha. Receba o azeite na sua vasilha. Aleluia. Oh, maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia.